Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Quando meu povo não vai em brecha, eu reclamo a maldição, eu reclamo a macumba, A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa para você estar no culto, na reunião daqui a pouquinho, né? A partir das 7h30 desta quarta-feira, grande quarta da vitória, tá certo? Agora, vamos para a Bíblia, né? Eu tenho uma palavra revelada. A Bíblia, né? Ela tem 66 livros, né? De muita notícia boa, de muitos milagres, de muitos prodígios. E aquele que crê, né? Que lê e que ouve, ele entende que a Bíblia é o único livro que o autor está presente. E quem é o autor? O Espírito Sagrado. Abre a Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis, se você puder. Capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1 a seguir, capítulo 4. Enquanto você procura, se não vai aparecer na tua televisão, né? Na tela da tua televisão ou no teu smartphone, vai aparecer o texto, tá? Mas enquanto isso, ó, eu te convido. Vai no canal Pastor Maurício Costa, lá no YouTube, né? Toda a mensagem que a gente prega, a gente coloca lá para te alcançar e para você compartilhar e alcançar pessoas, para abençoar, para o elevo espiritual, né? Então você vai lá, se inscreve, toda a mensagem vai te alcançar para abençoar de uma forma muito especial. Canal Pastor Maurício Costa, lá no YouTube. Agora, gente, olha só que palavra, ó, que palavra poderosa. Capítulo 4, do segundo livro dos Reis, a epígrafe diz assim, ó, a epígrafe, o cabeçalho: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha só, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí Eliseu vai dar aqui algumas coordenadas, né? E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Mas a epígrafe do cabeçalho, do texto, né? Diz assim, ó: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E eu quero salientar, eu quero destacar essa epígrafe, esse cabeçalho, para dizer que a maioria dos problemas, né, tanto no âmbito material como espiritual, e muito mais no espiritual, né, porque a maioria dos problemas materiais vem do espiritual, são resolvidos quando o azeite é aumentado. E quando a gente fala de azeite, não é aquele azeite que faz a salada ou aquele azeite que faz, né, a comida. Isso aí é uma representação, né, do âmbito espiritual, do azeite também que a gente usa, porque é esse azeite mais consagrado que a gente usa para ungir e tal. Porém, né, quando se fala de azeite na Bíblia, é uma das características poderosas do Espírito Sagrado, né? É uma das referências, né, do próprio Deus na terra. E eu vou dizer um negócio: quando eu disse aqui que o azeite, quando multiplica, ele resolve muita coisa, e é muita coisa mesmo, viu? Tanto no âmbito espiritual, e eu quero tratar um pouquinho aqui do âmbito espiritual. Porque nós dependemos do azeite, porque nós precisamos do azeite, porque o azeite, ele cura, né? Às vezes por fora e também por dentro. Às vezes o azeite cura a alma, ele cura o espírito. E o azeite, como eu disse aqui, é uma referência do próprio Espírito Santo. E uma pessoa ungida, né? É completamente diferente. Uma pessoa que tem azeite, independente da porção, né? Mas quanto mais azeite, melhor, ele vai fazer a diferença aonde quer que ele vai. Como eu estou falando aqui de âmbito espiritual, né? Esse azeite aqui é para aqueles que são espirituais. Essa característica, né? E esse padrão de azeite, quem dera todos pudessem, né? Quem dera todos conquistassem uma porção de azeite ou um pouquinho de azeite. Mas a maioria não tem condição, porque esse azeite só vem pela fé, né? E aí, como eu estou dizendo aqui no âmbito espiritual, os que têm fé,
os que buscam, os que clamam, né? Eles vão conseguir tanto uma porção resumida como uma porção além. E eu vou dizer, gente, Deus não tem só porção resumida. Eu estou dizendo aqui porção resumida porque nem todo mundo é igual. Mas quando eu estou falando aqui de azeite, vai depender de cada um, né? Por quê? Porque quando Eliseu, servo do Senhor, eu estou falando aqui, Elias foi, o servo do Senhor, servo de Elias também, Elias foi ser arrebatado, Eliseu pediu uma porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Eliseu pediu uma porção dobrada. Então, eu estou dizendo aqui que Deus, ele tem muito mais do que uma porção resumida para entregar. Mas como eu disse, ninguém é igual, né? E quando se fala de azeite, não é todo mundo, né? Quem dera se fosse, como eu estava dizendo. Mas é para aqueles que buscam, é para aqueles que clamam, é para aqueles que querem, né? E aí eu vou dizer um negócio, gente. No âmbito espiritual, quanto mais azeite, melhor. Quando você tem azeite, quando você fala, é diferente. Quando você canta, é diferente. Quando você tem azeite, até no teu trabalho, é diferente. Quando você tem azeite, aonde você passa, fica a marca do óleo. E aqui, numa conjectura bem rápida, o azeite conserva, o azeite protege. O azeite, você tocando com azeite, você deixa a marca do azeite. E aí, por que eu estou dizendo isso? Uma pessoa que tem azeite, aonde ele passa, fica a marca do azeite. Aquela pessoa cantou, você viu a unção? Tinha azeite, é diferente. Aquele pregador não ficou só no blá blá blá, ele tinha azeite, ele tinha unção, ele tinha uma graça diferente, né? Você viu a oração daquela pessoa? E eu vou dizer aqui um negócio muito simples e claro, né? Até um Jesus te ama, na unção faz a diferença. E uma pessoa que tem uma porção de azeite, né? Que conquistou uma porção além, ou até mesmo a um nível razoável ou simples de unção, quando ele fala, meu irmão, ele toca com óleo. Quando ele fala, alguma coisa acontece. Quando ele fala, ele consegue compartilhar a unção que está sobre a vida dele. E ele não perde a porção que ele tem. Pelo contrário, né? Essa porção de azeite é justamente para compartilhar. E uma pessoa que é ungida e consegue, né, um grau elevado de unção, é aí que eu digo, né? Onde ele passa vai ficar a marca do óleo, né? Vai manifestar a glória de Deus, porque ele é consagrado, separado e tem óleo para abençoar. E aí é como eu disse aqui, né? Vai ter diferença. Se canta vai ter diferença, se prega vai ter diferença, se palestra vai ter diferença, onde quer que vai ter diferença, no trabalho, na área profissional vai ter diferença, quando lida com pessoas, as pessoas vão ver a diferença, e isso aí não é beleza humana, porque tem gente que é bonito, mas não tem unção e não faz diferença. Tem gente que está bem vestido, nada contra, pelo amor de Deus, que por estar bem vestido chama atenção, né, com joias e tal, mas não faz diferença, porque não tem unção, infelizmente. Mas aí a pessoa que tem unção também, independente da situação, do problema que está vivendo. Às vezes, a pessoa tem unção e está no problema, mas está ajudando pessoas. Às vezes a pessoa tem unção, porque não está livre dos problemas, da dificuldade. Está passando por um momento de dificuldade, de enfermidade, mas está curando pessoas. Você está entendendo como é que faz uma diferença poderosa a unção? Tanto para o indivíduo, de forma pessoal, íntima, como compartilhando e ajudando pessoas, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. E uma pessoa que tem unção, gente, ele sempre vai dar uma palavra de vida. A pessoa que tem unção sempre vai dar uma esperança. A pessoa que tem unção, ele vai mostrar o céu. Ele vai mostrar a resposta. Algumas pessoas vão vir, nossa, mas eu estou sofrendo tanto, é tanto problema, é tanta dificuldade. E quem tem unção, se encostar perto de quem tem unção, vai receber o toque da unção, né? Que a pessoa não vai se limitar ao problema, né? E ficar refém. Porque quem tem unção, ele entende que tem resposta, ele entende que tem jeito, ele entende que Deus é poderoso. Porque justamente a unção é a marca da glória de Deus. A unção é a marca do poder de Deus. A unção é a marca do milagre. E aí quando você vê, entende, percebe que alguém tem unção do teu lado, você vai fazer de tudo para encostar. Você vai fazer de tudo para chegar perto. Isso aí na área espiritual. Isso aí, meu irmão, no âmbito espiritual, né? Porque o azeite de Deus, essa unção que eu estou falando, você não consegue ver o óleo, né? Mas você sente. Você não consegue ver escorrer, mas você entende que a pessoa é ungida, é consagrada. E aí você vai fazer de tudo para encostar. E aqui é um caso clássico, né? E agora eu vou falar um pouquinho também da área material. Porque nós percebemos uma mulher aqui que era crente. O seu marido era crente.
E eu conheço aqui, baseado nos estudos, a história dessa mulher e do seu marido, né? E ela chega para Eliseu. Eliseu, meu pai, meu senhor, profeta. O meu marido era crente, servia ao Senhor. E o meu marido morreu. E eu tenho 2 filhos. E veio os credores, né, para cobrar dívida. Porque o meu marido morreu e deixou dívida, né? Eu era crente, tinha uma unção, mas deixou alguns problemas para resolver. Mas não fica por aí, só no problema. Aí ela faz o quê? Ela corre para Eliseu. Ela encosta do lado da unção um pouquinho mais graduada. Ela encosta do lado de alguém que tem o dobro de porção de azeite, porque ele alcançou isso, né? Porque porção também não cai de paraquedas, não vem de mão beijada. Eu falei aqui, é para quem crê, é um âmbito espiritual, mas é essa unção que eu estou falando aqui a respeito de Eliseu, né? Que compartilha, que ajuda, não cai de paraquedas. A pessoa tem que buscar, tem que clamar. E agora ela quer conquistar uma parte dessa unção que está sobre a vida de Eliseu. E Eliseu vai liberar, mas não vai ser assim de mão beijada. Aí ela vem, ela já tem um pouquinho de unção. Ela já tem uma fé, né? E o marido dela também, porque a história de Obadias é linda, né? Eu não vou aqui me ater, mas ele ajudava os crentes de 50 e 50 com pão e água, quando Jezebel queria matar os profetas do Senhor, o servo de Deus. Esse Obadias ajudava, para você entender e para resumir. Então tudo que ele fez ficou marcado. E ele já fazia como? Na unção. Ele já fazia como? Na presença de Deus. Ele já fazia como? Marcado pela glória. Porque ninguém faz nada para Deus se não tiver unção. E eu já quero deixar bem claro aqui. Gente, nós cantamos por intermédio dessa unção poderosa. Nós pregamos por intermédio dessa unção poderosa. Porque sem essa unção, a pessoa vai desanimar, a pessoa vai entristecer, a pessoa vai enfraquecer. Porque essa unção também é, como eu disse, é revestimento. Vamos falar um pouquinho de revestimento? Se você pegar uma carne, né? 1 quilo de carne, meio quilo de carne e deixar em algum lugar, né? No lento, no vento, né? Sem proteção, daqui 2, 3 horas tem bicho. E vai apodrecer, e vai cheirar mal. Mas se você pegar uma lata de sardinha, que tem óleo, né? Que ela está na conserva do óleo, você vai deixar ali, se não sentar bicho nem nada, 2 dias. E você vai lá e vai estar intacta. Porque o óleo mantém. Lembra antigamente quando se pegava a carne, as reses, né? E colocava nas latas de óleo, nas latas de banha, de gordura? É uma representação para proteger, para proteção. Então a unção também protege. E aí, como eu estou dizendo, quem não tem unção, ele pode até fazer a obra de Deus. Mas ele vai sentir na pele, ele vai sofrer. A angústia vai bater, a tristeza também. Mas quem tem unção, a tristeza até bate na porta. Mas quem atende é o próprio Deus, né? A tristeza até quer encostar, mas ele vira um leão. E isso vai dobrando a unção. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Prensa de azeite? Ele chorava, chorava não. Jesus orava e suava gota de sangue debaixo de uma pressão. Debaixo de uma opressão, suava até sangue. Mas lá era prensa de azeite. Quando ele estava passando por aqueles porém, né? Ele não desistiu. Veio até o desânimo. E ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim o cálice. Mas não sendo como eu quero. Faz a tua vontade. E aí, ia multiplicando a unção. Para poder passar por algumas provas que viriam, que seriam piores, né? Mas debaixo de uma obediência. E aí, por que também eu estou falando de unção? Porque a unção, né, de Obadias fazia com que ele ajudasse as pessoas, de 50 e 50. E se tem uma coisa, gente, que nunca vai fugir aos olhos de Deus, é quando você faz a obra, é quando você ajuda alguém. E aí tem muitas pessoas que me assistem, ele quer fazer a obra, ele quer ajudar alguém, só que falta óleo, falta unção. E é por isso, gente, que tem um padrão, tem um quesito. Você precisa buscar, você precisa clamar, né? E Deus tem para liberar. Se você aguentar, se submeter, né, e suportar o caminho da unção, ela vai ser liberada. E aí não vai ser só para você. Vai resolver alguns problemas corriqueiros, sim. Mas também você vai poder ajudar pessoas, como Obadias, como Eliseu, no texto que eu estou dizendo. Porque, gente, às vezes, olha só, a pessoa olha para o pastor e acha que o pastor não tem problema. Às vezes a pessoa olha para o profeta e acha que o profeta não tem problema. É que o profeta administra o problema. E ele conquistou uma unção tanto para resolver o problema dele, como também de lambuja, ajudar meia dúzia, ou uma dúzia, ou 50, ou 100, depende da unção que está sobre a vida do profeta. Tá entendendo? E aí, qual é o primeiro quesito? Você encostar perto da unção.
Você entender quem é ungido de plantão e chegar perto e respeitar, né? E trazer para a tua vida essa unção. E aí se submeter baseado nos ensinamentos do profeta de plantão, daquele que tem um currículo, daquele que tem uma história, daquele que conquistou uma unção poderosa. E quando eu estou falando de unção, eu estou falando de Eliseu, gente, que era servo de Elias. Nos momentos que ele estava no caminho da unção, Elias falou: fica, porque eu não quero você do meu lado. Porque eu vou para o Jordão, ou eu vou para Betel, ou eu vou para Gilgal. Aí Eliseu falava o quê? Vive o Senhor que eu não te abandono. Vive o Senhor que eu não te largo. Vive o Senhor que eu não te deixo. Aí Elias percebendo, né, a vontade do garoto, a disposição do Eliseu, né, o propósito, porque unção tem que ter propósito. Você quer unção? Tem que ter propósito. Aí Elias fala assim: tá, você sabe que eu vou ser levado, né? E aí não vai ter como você ir. Você veio comigo no Gilgal, você veio comigo no Jordão, você veio comigo em Betel, mas eu vou ser levado para o céu. E aí não tem como você ir. Mas antes de eu ir, pede aí o que você quer. Pede o que você quer que eu vou te fazer. Aí Eliseu, pensando, aí Elias tenta ajudar. Quer ser igual eu? Parece que eu vejo a cena, conjecturando. Não. Olha só que ousadia. Quer ter a mesma unção? Não. Quer pregar como eu prego? Não. Quer fazer os mesmos? Não. O que Eliseu queria? Aí Elias pergunta: o que você quer? Eu quero porção dobrada. Você pregou? Eu quero dobrado. Você curou? Eu quero dobrado. Você profetizou? Eu quero dobrado. Aí vai depender de você, gente. Você quer unção? Quer graça? Quer poder? Vai depender se você tem condição de suportar, de ter propósito, de ter identidade espiritual, não vacilar. Uma das coisas que interfere na unção de muitos, né, hoje, é que bateu o vento, ele: vou parar, não vou mais na igreja, vou pendurar a chuteira. Às vezes a pessoa já tem até um pouquinho de unção, e ele está cantando, e Deus quer dobrar a porção. Aí falam mal dele, criticam ele, deixam ele de lado: vou parar, isso não é para mim, vou pendurar a chuteira. Nunca vai dobrar a unção. E Deus já permite os ventos soprar, a calúnia encostar, os capetas arrancar as máscaras, porque tem momento que eles arrancam a máscara, é justamente para Deus dobrar a unção, né? E fazer o fraco forte. E aí eu estou dizendo, não é para prevalecer sobre as pessoas, não, gente, não é não. É revestimento, a unção é revestimento, a unção é proteção, né? Fulano falou mal, eu vou parar. Nunca vai conquistar a porção. E com Eliseu foi assim, né? Foi rejeitado, deixado de lado. Elias não queria ele, mas já era uma provazinha de Deus, né? Já era um experimento do Todo-Poderoso para saber se ele podia conquistar a unção e ter algo mais. E ele foi ousado. Quando ele passou pela prova: eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. E aí veio, gente. Aconteceu. E automaticamente, depois que ele recebeu, Jordão parou. Ele profetizou e amaldiçoou o jovem, saiu 2 ursas do mato e destruiu. E agora ele está exercendo um ministério profético poderoso. E agora a mulher sabe quem é Eliseu. E a mulher está com problema, a viúva. E veio os credores e quer que eu pague. E eu não tenho dinheiro, não tenho condição. E eles querem levar meus filhos. Problema material. Mas aí tem um espiritual de plantão. Aí tem um ungido de plantão. E eu vou dizer aqui para encerrar, porque o tempo já vai, né? Gente, tem coisas que Deus, como eu disse aqui no começo, na introdução, né, não vai revelar para você. Tem coisas que Deus vai usar alguém. E é geralmente o ungido de plantão, né? E é aquele que conquistou uma condição, né? Uma noção espiritual, uma posição, né? Na unção e na presença. Porque unção também quer dizer uns são, outros não. Às vezes uns são e tem unção. Outros não, porque, né? Às vezes tem cargo, tem posição e tal, mas não tem unção. Uns são, outros não. Você entendeu? Mas aí, deixa eu dizer, Eliseu tinha unção. Eliseu era crente. E Eliseu pergunta para a mulher: o que é que você tem? E ela fala assim: a tua serva não tem nada. Gente, se você é crente, se você é servo de Deus, se você carrega a Bíblia, nunca diga você não tem nada. Pastor, mas tá difícil. Vai ser difícil mesmo. E é difícil, gente. Eu estava falando com Deus ainda há pouco. Moisés, com 80 anos, subia no Monte Horebe, no Monte Sinai. É quase 4 horas, gente, para subir aquilo lá. 80 anos, né? E quando ele foi lá, ele falou: Deus, eu quero ver o Senhor. Aí Moisés: dura coisa, hein? Até hoje ninguém viu e continuou vivo para contar a história.
mas com você é diferente. Por quê? Porque tem que se esforçar. Josué, quando foi sucessor de Moisés, a primeira coisa que Deus fala, ó, não te mandei, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aí deixa eu dizer, você tem unção. Mesmo que seja resumida, mesmo que seja pouquinho, nunca diga você não tem unção, Deus não chamou, né? Porque você tem unção. Porque senão você não dava glória a Deus, porque senão você não ia na igreja, porque senão você não defendia as coisas de Deus, porque senão você não queria, né? Expulsar demônio, falar em novas línguas, profetizar, pregar. E só o fato de você querer é sinal da marca de Deus na tua vida, a marca da glória na tua vida. Agora, para dobrar isso aí, aí você tem que encostar do lado de um profeta, um homem de Deus, que tem um currículo, e ele vai te falar o que você tem que fazer. E com a mulher foi a mesma coisa. Me diga o que você tem. Tua serva não tem nada. Aí ele deu as coordenadas, e aí você sabe como é que resume o texto. Vai, pega vasos, né? Tranca dentro de casa, dobra, deita o azeite e vai multiplicar. E aí cabe a um profeta maior, né, te ajudar, tá certo? Fique com essa palavra, porque a unção multiplica, só depende de você. Levante assim o teu copo com água se você puder. Deus, eu oro e eu abençoo esse copo com água. Dá o livramento necessário, o Senhor falou com esse ungido e com essa ungida, e eu te peço em nome do Senhor, toca com essa glória mesmo, dá o livramento mesmo, supre a necessidade mesmo e mostra, Deus, que o céu é para cima, porque ele é escolhido, ela também, e que o teu nome vai ser glorificado através da vida dele e dela, se eles quiserem, ouvirem e se propuserem e tiverem propósito, as coisas vão acontecer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, beba teu copo com água. Gente, fica com essa palavra, palavra de Deus, tá certo? Daqui a pouco, Quarta da Vitória, a partir das 7h30 da noite desta quarta-feira, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária. Eu te espero lá e Deus também.